Boa noite a todos. Vou apresentar o Cláudio Toledo, a quem nós já de antemão agradecemos pela contribuição com a Escola de Pais do Brasil. Cláudio Toledo é psicanalista clínico, doutorando em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, mestre em teologia pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, licenciado pela Congregação pela Educação em Roma, na Itália, palestrante e pesquisador em teoria psicanalítica, ética e filosofia da linguagem. E ele vai nos falar sobre a tela como espelho, impossibilidades sociais entre bolhas e interfaces. Com os nossos aplausos, professor Cláudio Toledo. Boa noite. Primeira palavra que eu preciso dizer a vocês é obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela missão, que eu sinto que, estando com vocês nessa noite, de alguma maneira eu venho contribuir com algo que é de uma missão muito nobre, a missão do educar, do pensar o futuro. Então, é um convite que eu me sinto honrado em aceitar. E hoje, conversar com vocês um pouco... Estou dando spoiler. Sobre esse tema, sobre a possibilidade que está no alcance de nossas mãos, muitas vezes, da gente se enxergar numa tela. Então, o espelho é algo que fascina a humanidade, e hoje nós temos essa possibilidade de uma maneira plural, porque a gente não pode falar de tela, são telas, Nós mesmos estamos aqui às voltas com uma grande tela, e muitas vezes o que a gente vê refletido numa tela é uma certa experiência de nós, uma certa parte de nós. Eu queria fazer, então, com vocês hoje um passeio por algumas telas, assim que a gente possa refletir sobre as possibilidades e as impossibilidades sociais que as telas nos oferecem. Vocês já perceberam, vocês convivem com a minha colega psicanalista Jane Haddad, a gente gosta de brincar com as palavras, Então, possibilidades e impossibilidades. Como psicanalista, preciso dizer para vocês que nós estamos perto de uma tela muito mais próximos ao impossível que ao possível. Mas dentro do possível, a gente constrói laços, Então, eu queria convidar vocês a fazer comigo um giro por algumas telas, e a uma reflexão. E a primeira delas, para a gente falar de algo que ainda é atual, é uma tela que nos transporta para essa confusão, essa magia que existe entre o real e o virtual. Essa primeira tela é do século XVII. Trata-se de um quadro muito conhecido, talvez conhecido pela maioria de nós, um quadro de um pintor espanhol chamado Velázquez. E esse quadro tem um título, A Família de Filipe IV. Mas ele é mais conhecido como As Meninas. Esse quadro é um quadro de proporções gigantescas, que está atualmente no Museu do Prado, em Madrid. E esse quadro, desde o século XVII, tem atraído a atenção de muita gente, porque ele esconde um enigma. Essa tela, pintada pelo Velázquez, ela esconde um jogo entre a realidade e a ficção. Então, a primeira viagem que nós vamos fazer, no lugar de contemplar a tela de um smartphone, é passear por uma tela que já jogava com essa questão do que é real e do que é ficção, e qual que é o limite que a nossa mente estabelece entre essas duas realidades. Então, para ficar mais fácil,
Aqui a gente tem a tela na sua inteireza, né? Esse quadro, para vocês terem uma ideia da dimensão dele, a altura dele é de 3,12 metros. Então, é um quadro de grandes proporções. É uma cena que retrata pessoas que existiram de fato, né, na corte do rei Filipe IV. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas. E a gente vê ali, vou entregar já, né, uma das características interessantes desse quadro, é que o seu autor, ele se autorretrata, né? Então, ali a gente tem o próprio Velázquez dentro de uma tela que ele pintou. Depois, aqui em cima, a gente tem algumas pinturas, né? Então, uma sala repleta de quadros, à exceção deste aqui, que não é um quadro, ele é um espelho. Para ficar mais fácil da gente visualizar, vamos fazer assim, vamos à parte que nos interessa aqui do quadro do Velázquez, né? Sobre o que é o quadro, As Meninas, né? Diria que é um quadro sobre essa princesa lourinha, né, chamada Margarida, Infanta Margarida. É ela que ocupa a parte central do quadro, né? Nos chama a atenção, como eu dizia, que os outros personagens que estão no quadro são pessoas da corte da Infanta Margarida e do rei Filipe IV e de sua esposa, Rainha Mariana da Áustria. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma dama de companhia, uma segunda dama de companhia, são filhas de pessoas da corte e que sempre fizeram companhia, né, na presença da Infanta Margarida. Aqui, essa personagem aqui é uma pessoa que tem nanismo, é alemã e era uma criada da infanta. Esse outro aqui também trabalhou como bobo da corte, foi representado pelo Velázquez. Aqui a gente tem um cachorro que, segundo os historiadores, existiu de fato. Então, uma cena histórica, né, sendo pintada ali. Agora, o que chama a atenção da gente, vou voltar lá na tela grande para poder mostrar para vocês com mais precisão. O que chama a atenção da gente nesse quadro é que existe aqui, ó, um quadro sendo pintado. Então, dentro da tela, há um quadro sendo pintado. E a gente não consegue ver o que está sendo pintado ali. E aí, uma curiosidade, né? De que se trata? Se a gente perceber, o Velázquez, o pintor, ele está pintando um quadro e ele se coloca nesta tela aqui, naquele momentinho em que um pintor sai de trás da tela para poder olhar, né, para o seu objeto, ou para quem está ali posando para aquele retrato, para aquele quadro. Então, aparentemente, o quadro é um quadro sobre a Infanta Margarida. Mas a gente começa a ficar curioso a saber quem o Velázquez olha e a quem ele está pintando. E a gente descobre que, pelo menos dentro da tela, não é a menina que ele está pintando, não é a princesa, né? A princesa está numa posição que não é a que ele conseguiria pintar. E aí surge essa pergunta. Quem tem a oportunidade ou de ficar diante de uma impressão desse quadro, ou lá no Museu do Prado, de frente a ele, começa a se questionar e a olhar a cena e a perceber o seguinte: para onde o pintor, o Velázquez, nesse autorretrato, está olhando, é para o mesmo lugar para onde a infanta está olhando. E tem mais gente também, ó, que olha para esse mesmo lugar. Quer dizer, a cena é, então, a cena de um momento em que o Velázquez está pintando o quadro de alguém e todos na sala olham para essa pessoa, para esse objeto, para aquilo que está sendo representado aqui, nessa tela grande. Todo mundo está olhando para esse lugar e esse lugar é fora do quadro. Vocês têm a impressão de que é da gente que se trata quando a gente está diante desse quadro? Eu tenho essa impressão. Parece que todo mundo, talvez quem estiver aqui na frente tenha ainda mais essa impressão, parece que todo mundo está olhando para a gente. Por quê?
por um jogo de luz, sombra e perspectiva, o gênio, que era o Velázquez, conseguiu reproduzir o quadro de uma maneira em que a gente, estando de fora, parece que faz parte dele. Agora, o quadro tem também uma pista de quem ele estaria pintando na verdade. E a pista, quem já sabe, não é? Está aqui no espelho, né? Se a gente volta lá no outro, a gente percebe que esse é um espelho pela iluminação. E vocês sabem quem está aqui no espelho? Quem? Os pais, né? Os pais. O rei Filipe IV e a rainha Mariana da Áustria. Quer dizer, é um quadro sobre os reis que não aparecem na tela, senão por um reflexo no espelho, mas, na verdade, por algum segundo, a gente percebe que o lugar desses reis é o nosso lugar como espectador do quadro. Não é interessante isso? A gente se sente quase como que fitado pelo Velázquez, pela infanta. A gente se sente quase que como olhado por esse quadro, absorvido por esse quadro, dentro desse quadro, que é um quadro sobre os reis? Não. É um quadro sobre a menina. O Velázquez nem está nesse quadro, né? O que está ali é uma representação dele. Ou seja, aquilo que está ali não olha ninguém. É pintura, é tinta. No entanto, ao longo dos séculos, as pessoas se dedicam a ficar de frente para esse quadro, vivendo essa impressão, essa ilusão de estar no lugar do rei Filipe IV e de sua esposa, como aqueles de quem o quadro se trata. A gente se sente inserido dentro dele, né? E essa é só uma ilusão, né? Uma ilusão em que a gente cai muito facilmente em quadros como esse e como outros quadros que têm a oportunidade, a capacidade, melhor dizendo, de nos abraçar, né, de nos sugar para dentro deles. Então, essa pintura foi não só muito contemplada, muito estudada. Por exemplo, entre os filósofos, o Michel Foucault dedicou um escrito a esse jogo entre o real e o virtual, entre como é que a gente entra no quadro, como é que a gente parece que ocupa o lugar dos reis. E Lacan, né, um psicanalista que vocês vão ouvir falar dele ainda mais nessa noite, também se dedicou, entre outros nomes, né, a estabelecer paralelos e relações desse jogo que o Velázquez nos permite adentrar. Bom, estou levando vocês para o século XVII, por quê? Porque agora nós vamos refletir um pouco sobre a nossa época. E esse quadro, essa pequena experiência, que vocês podem, inclusive, fazer depois, pegando o quadro na internet e tentando achar esse ponto em que a gente entra no quadro, né, é inserido dentro dele, vai nos ajudar a refletir algo com o auxílio, ou com a sabedoria, de duas pessoas que eu considero pais fundadores da psicanálise. Vocês sabem, a psicanálise surgiu com Freud, e ela teve alguns seguidores que foram desenvolvendo a psicanálise, né, ao longo do tempo. Um deles, na França, esse cara aqui, o Jacques Lacan. E eles, observando, entre tantas outras coisas, algo que é isso que a gente experimentou no quadro, essa capacidade que as imagens têm de nos atrair e o modo como a gente tem de se posicionar de uma imagem, eles idealizaram dois conceitos que vão nos ajudar a caminhar um pouco sobre essa ideia da tela como espelho. Basta que vocês se lembrem que o fato da gente se sentir, né, dentro daquela tela, sendo isso tudo uma ilusão, pode ser uma experiência passageira, mas para muitas pessoas, e sobretudo para as crianças, é bem difícil separar o que é a realidade do que é o imagético. O que é a realidade do que é aquilo que a gente está vendo numa tela. Então, com a psicanálise do Freud e do Lacan, eu queria trazer aqui para vocês hoje
dois conceitos importantes para a gente entender o que se passa entre eu e uma tela, eu e aquilo que eu vejo, eu e a minha imagem, eu e um espelho, né? Eu, aqui cada um de nós. Esses conceitos são o conceito imaginário e o conceito de narcisismo. Vamos falar sobre eles. Primeira coisa que esses dois conceitos nos permitem adentrar é uma descoberta do senhor Lacan, esse francês bastante sabido, e que ele nomeou o estádio do espelho. A história é mais ou menos assim. Quem é pai já deve ter vivido essa experiência, quem é avô deve estar revivendo essa experiência. O Lacan diz de uma experiência que as crianças fazem, os bebês, normalmente entre os 6 meses e os 18 meses, em que a criança, quando se olha no espelho, muito bebezinha, no início não se reconhece como sujeito. Então a gente leva uma criança, um bebezinho de colo, na frente do espelho, ele olha para o espelho e fala, neném, neném, quer pegar o amiguinho, brincar, né? Não se reconhece. E de fato, a gente experimenta isso quando está com o neném pequeno, o quanto eles não têm uma visão da própria imagem. Eles não têm dimensão de que eles são um serzinho, né, inteirinho. A gente tem, até demais. Está lá, já deu nome, sobrenome. Eu estou agora com um sobrinho e a minha irmã, exemplo de várias de minhas palestras, né, logo quando nasceu, uma das primeiras coisas que ela disse foi assim, que eu tenha condições de dar para ele a faculdade. Né? Tinha nascido. E o carro para ir na aula, né, era o desejo dela. Bom, a gente observou, às vezes a gente está com uma criancinha pequenininha e de repente, ou ela está no berço, assim, distraída, e ela assusta quando ela vê um pé. E o pé é dela, e ela não sabe que é aquele pé é dela, ou assusta com a mão, ou se tivesse dente, né, machucava, porque encontra uma mão super fofinha e tenta morder aquela mão, é a própria mão. Mas acontece alguma coisa na evolução desses bebês, dessas crianças, e o Lacan chamou isso de o estádio do espelho, que é quando esse bebê ou essa criança passa a se reconhecer e entender que a imagem que ele vê é ele próprio. Que ele tem um corpinho, que ele é alguém, que ele não é uma continuação da mãe, nem do seio materno. Ele é um serzinho. E aí o Lacan descreve essa cena que eu tenho certeza vários de nós já perceberam, que é o dia em que o neném está lá, a olhar para um espelho, para uma tela reflexiva, e no lugar de encontrar um neném, ele percebe, a ficha cai, e ele percebe, sou eu. E essa cena normalmente é acompanhada de um júbilo, a criança fica super feliz quando ela se descobre, esse que eu estou vendo no espelho, sou eu. E o Lacan nos lembra, logo em seguida, estou vendo algumas pessoas fazendo assim, né? Porque é uma cena linda, né? O dia que descobre, gente, sou eu. E o Lacan nos lembra que, normalmente, nessa circunstância, o passo seguinte é essa criança olhar para um adulto e procurar o olho de um adulto que lhe confirme a descoberta. Então, tem a experiência de se reconhecer naquela imagem, primeira vez que ela se reconhece, uma alegria e logo um olhar. Vovô, vovó, papai, mamãe, sou eu, é você. E a criança vive esse júbilo, essa alegria. Para dizer o quê? Para dizer que a gente não nasce sabendo quem a gente é e que a primeira ideia que a gente tem sobre nós nem é a nossa verdade, é a nossa imagem. Quer dizer, a primeira vez que a gente se reconhece como pessoa é numa imagem que a gente se reconhece. E parece coisa de bebê, né? Bobinho. Mas a bem da verdade, nós, adultos, continuamos a imaginar o nosso próprio corpo. Nós continuamos nessa experiência de tentar entender quem sou eu e ter mais ou menos uma autoimagem de si, porque existem partes de nós que a gente sequer vê. Né? Eu só vejo uma foto ou espelho aqui dessa minha parte aqui, né? Da minha nuca, por exemplo. Eu mesmo nunca vi, nunca verei, espero nunca ver, né? Na realidade, o que está aqui atrás. Os outros veem, podem até me contar, está assim, está assado, está torto, está certinho. Eu nunca vi, a não ser por uma imagem. E é essa imagem que a gente tem da gente, que a gente forma na infância,
e que a gente carrega com a gente, é que vai fazer com que a gente comece a lidar com os outros como um ser que de fato somos. Vocês podem perceber, por exemplo, nos casos de anorexia, o que acontece? A pessoa está lá, magra, mas ela se vê gorda. Ela se olha no espelho e a imagem que ela cria de si é uma imagem deformada. Então, essa capacidade que a gente tem de se assumir como pessoa passa por essa dimensão, que é a mesma que estava lá no quadro do Velázquez. É essa captura nossa, da nossa imagem, por uma coisa chamada narcisismo. Então, lembra a figura do Narciso que se olha no lago? E essa é uma fase importante da nossa vida, que a gente crie uma imagem narcísica de nós mesmos. Isso é de uma importância, que a gente se confunda com a imagem do espelho, que a gente pense, aquele que era um outro, na verdade sou eu. E, na verdade, nem é você, é uma imagem que você está vendo de si. Isso é importante para que a gente construa aquilo que nós chamamos de subjetividade. Agora, num primeiro momento, quando o neném se reconhece lá, opa, sou eu, Júbilo, eu sou um serzinho, normalmente, a depender do quão saudável é o lar, do quão saudáveis são as relações ali na casa dele, normalmente, esse bebê passa a se apresentar como Sua Majestade. Um termo freudiano para dizer que, tipo assim, opa, se eu sou alguém, se aquela imagem sou eu sou é muita coisa. Agora eu estou entendendo tudo. Mamãe vem e fala, você é a fofura, você é a alegria da mamãe, você é a coisa preciosa do papai. Agora eu estou entendendo de quem que eles estavam falando. Eles estavam falando de mim. E eu sou tudo isso mesmo. Não por acaso a gente percebe, muitas vezes, super-heróis, que pulam do sofá e esborracham no chão, porque se acham poderosos. Essa é uma outra fase muito importante do desenvolvimento infantil. É a fase em que a fantasia aparece, porque essa criança, quando ela se descobre como um ser, como um sujeito, ela perdeu alguma coisa. Antes parecia que ela era o mundo e o mundo era ela. Então tudo vinha na boca, mamãe está lá, é só eu chorar, aparece um seio. Se não tem o seio, eu alieno, fecho o olhinho e finjo. Tudo e o mundo é a mesma coisa, eu e o mundo, uma coisa só. Agora, quando a ficha cai, eu sou um sujeito, eu sou mais um, algo se perde. Algo se perde para essa criança. Ela não é mais uma única coisa em exclusividade com a mãe. Ela não é uma continuação do corpo da mãe. Ela é um sujeito. E ela começa a perceber que ela não é sozinha no mundo, não. Tem outros. Existem outros sujeitinhos que, assim como ela, também são chamados de queridos, de fofinhos, recebem atenção, recebem alimentação. E aí, nessa fase, para poder dar conta dessa verdade dolorida que é a ficha cair, eu sou mais um no mundo, é importantíssimo que a criança desenvolva a sua capacidade de fantasiar o mundo. E isso é sem fim, Tem gente que está fantasiando até hoje. A gente fantasia o namorado ideal, a gente fantasia o emprego dos sonhos, a gente fantasia. Para dar conta dessa dureza, que alguém já chamou de a insustentável leveza do ser, dessa dureza da gente ser mais um no mundo, só mais um. Então, Sua Majestade o bebê passa a fantasiar, e que bom que seja assim, que bom que essa criança possa se fantasiar mesmo, e se imaginar forte, poderosa, capacitada, etc. e tal. O problema é quando isso vem, quando essa bolha narcísica não é furada. Então, o que se espera? Estou chovendo molhado aqui, O que se espera? Perceberam que eu sou mineiro, O que se espera de uma educação diante de Sua Majestade o bebê?
Está muito bem-vinda, Sua Majestade, né? Você pode se achar a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, mas princípio de realidade. Vamos fazer uns furinhos nessa bolha narcísica, porque senão ninguém vai aguentar, né? Ninguém vai aguentar. É preciso furar a fantasia fundamental com o princípio de realidade. É como se a gente dissesse para o bebê assim: você sabia que não é sempre na hora que você quer? Você sabia que não é pediu, ganhou? A gente passa a fazer esses furos tão importantes para o amadurecimento, trazendo numa bolha narcísica que é pura fantasia. Eu sou aquela imagem lá, e aquela imagem é linda e maravilhosa. Eu sou muito forte, eu sou muito poderoso. A gente vai trazendo isso que Freud chamava princípio de realidade. Isso vai fazendo furos nas bolhas narcísicas. Agora, é o que a gente espera, não é? O papel dos pais, o papel da escola, né? Que a gente ajude essa criança, depois de uma fase tão importante, fundamental, a dar um passo a mais. A pergunta que eu trago para a gente nessa noite é: como é que essa relação em que a realidade se apresenta para a criança como fase importante do seu desenvolvimento, como é que essa relação se dá em momentos em que, em muitos lares, o maior cuidador de uma criança, na mais pequena idade, chama-se tela de computador, de televisão, né? O grande cuidador, aquele que vai acalentar, que vai cuidar, que vai hipnotizar a criança por uma boa, né, um bom número de horas, é uma tela de fantasia. É um conteúdo fantástico, né? E aí, vai no restaurante, neném chora, joga lá um celular que acalma, e acalma mesmo, né? É um negócio, tem um efeito assim lúdico, terapêutico, acalma. Então, como que a gente fica nessa construção de uma subjetividade que se imagina fantástica e que depois é furada pela realidade, pelos limites, quando nós estamos numa sociedade que entrega muito mais fantasia do que limite, né? Muito mais tela do que poda, muito mais espelhos do que realidades. E aí, nós vamos passar para uma outra tela. Essa um pouco mais moderna. Vocês se lembram de quando nós assistimos, talvez a maioria de nós tenha assistido, ao filme Matrix? Eu não me lembro o ano, para dizer a verdade, mas tem seguramente, talvez, 99? Ótimo. Então, em 99, quando o mundo se perguntou o que é Matrix, a gente não estava nem acostumado com essa ideia, né? Matrix, vocês lembram, é um filme em que o mundo está lá, o mundo está acontecendo, e de repente chega na vida de um cara chamado Neo, que é esse ator aqui, né, o Keanu Reeves, chega a informação de que tudo que você acha que é real, na verdade é uma ficção, é virtual. Você está dentro de um programa de computador. Foi revolucionário, né? Quando a gente começou, inclusive, a se perguntar, nossa, será que é assim mesmo, né? Os mais afoitos começaram, inclusive, a se questionar sobre a própria realidade, né? Bom, o filme rendeu não só um filme, mas 3 filmes, uma trilogia. E agora, muito recentemente, eles lançaram um 4º filme da saga Matrix. E eis que o Keanu Reeves está na casa do diretor desse 4º filme, e tem lá umas crianças de 13, 15, 17 anos, e ele explica para elas o que era Matrix, de que se tratava. E eu quero chamar a atenção de vocês para a resposta de uma dessas crianças. I don't know. I was having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I started to say, well, there's this guy who's in
a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? And I was like, wait, you don't care if it's real? And she was like, no. Isn't that wild? It's awesome. Eu confesso que eu fiquei me perguntando, né, se é selvagem ou se é incrível, né? Mas é isso, né? Uma menina de 13 anos que olha para o paradigma do filme Matrix, que é descobrir, no fundo, o que é o real, o que é a realidade. E pergunta, para quê? Né? E o Ken Reeves diz para ela, para saber, distinguir realidade de ficção. Para ela não faz o menor sentido isso, né? Que ela viva num mundo que seja real ou ficção, para ela é o mesmo. E aí, eu proponho para a gente a seguinte reflexão. Vocês já pararam para pensar que cada vez mais a gente educa para um mundo que a gente não conhece? A gente pode educar crianças para o mundo de hoje, mas quando elas forem adultas, o mundo não será como é hoje. Nós estamos cada vez mais imersos numa realidade que a gente mesmo se surpreende a cada dia. Tem um mês, mais ou menos, meu sobrinho de 5 anos chegou com um desenho para mim. E eu falei assim, você devia começar a vender seus desenhos, são tão bonitinhos, a gente podia fazer uma exposição e as pessoas compram os seus desenhos e te dão um dinheirinho. Aí ele, o quê? Um dinheirinho. Ele não sabia o que era. Falei, que engraçado, vive pedindo vovô, compra, 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 e não sabe o que é um dinheirinho. Então eu tirei da carteira uma nota de 2 e mostrei para ele. Ele falou assim, o que faz com isso? Falei assim, esse é o dinheiro, eu te dou. E ele falou, e eu jogo no lixo. E aí eu me toquei e falei assim, não, a gente faz o seguinte, a gente compra o seu desenho e faz um Pix para você. Aí ele falou, gostei da ideia, né? Adorou a ideia. Vovô não tem dinheiro, faz um Pix, vovô, né? É assim que funciona. Então, nós estamos vendo um mundo hoje e educando crianças para o mundo hoje em que a inteligência artificial está batendo na porta, a gente não sabe nem o que isso vai dar. Então a gente educa para um mundo que a gente desconhece. E a solução que eu tenho encontrado para esse dilema, não é? Como é que você educa uma criança para um mundo que você nem sabe qual vai ser? É me basear nesse termo trazido de um filósofo chamado Giorgio Agamben, um filósofo italiano, que diz assim, a gente precisa ser contemporâneo. Mas ser contemporâneo é estar no mundo com um certo distanciamento. Estar no mundo, mas com uma certa visão crítica. A gente não precisa ser conservador e querer ficar fora do mundo. Isso é impossível. Querer que o mundo não evolua, isso é inadmissível. Mas a gente pode estar no mundo e não precisa se aderir a ele completamente. Então, sermos contemporâneos é estarmos no mundo e gostarmos desse mundo e apreciar o que é bom nesse mundo, mas com uma certa visão crítica, um certo distanciamento. E isso nos coloca diante de paradoxos. Porque o mundo tal qual nós estamos conhecendo agora, o mundo digital, é um mundo em que, como nunca, a gente consegue se comunicar. Como nunca a gente consegue encurtar distâncias, colocar as pessoas uma em contato com as outras, criar comunidades. O que seria da escola de paz hoje, se não fosse essa proliferação de possibilidades entre grupos de WhatsApp, e-mails e webinars? Quer dizer, nós estamos neste mundo. E, ao mesmo tempo, a gente percebe que as redes sociais são cada vez menos sociais. Vocês já escutaram, não vou ficar aqui a repetir, mas já escutaram falar sobre o poder dos algoritmos, sobre como a gente muitas vezes só se encontra com os iguais, com quem pensa igual a mim, com quem é um reflexo de quem eu sou. E o problema disso
é que a bolha narcísica nunca é furada. Sou eu me vendo no outro como um espelho. Sou eu que penso A e o Facebook, o Instagram, o TikTok me entregam um grupo de pessoas que também pensam A. Eu acho que o mundo é pensar A, porque não tem um outro para me dizer não, considero B também. Considera uma vírgula aí nesse A que você está pensando. Quer dizer, a gente se relacionando com imagens de nós mesmos, muitas vezes, não é? Em grupos cada vez mais fechados e identitários. É o paradoxo. O máximo da comunicação que a sociedade jamais conheceu e a possibilidade de nos fecharmos em bolhas que de social não tem mais nada, porque o diferente a gente ataca. É o outro. É o outro, é melhor que ele fique lá, porque se ele vier, você sabe como é, ele vai avacalhar. Ele vai trazer verdades incômodas demais. Como é que a gente reage a esse mundo? Não é? Como é que a gente se comporta diante de um mundo que está em constante transformação e que nos oferece tantas possibilidades bacanas, mas que também nos oferece uma certa prisão. Nos coloca em bolhas identitárias, fazem com que a gente não se fure, não se deixe furar por essa dinâmica de um outro que me olha, de um outro que me confirma, de um outro que me diz não é bem assim, de um outro que me diz há um limite. É como se a gente estendesse a fase narcísica de uma criança ad eterno. E aí, toda vez que o conflito chega, que o olhar do outro chega, a gente corre para a tela. Porque na tela, a tela é fantasia, a tela aceita tudo. E eu me entrego à tela e ali eu permaneço. Um psicanalista bastante conhecido de muitos de vocês, chamado Christian Dunker, ao analisar a questão do mundo digital, ele nos lembrava o seguinte: não é possível fazer uma avaliação de uma mudança de paradigma enquanto ela ainda está acontecendo. Uma avaliação total de tudo que as redes sociais, e que a internet, e que as telas, e que o mundo digital significa, não dá para ser feito simplesmente porque nós ainda estamos em franca transformação. Então ele lembra, nesse artigo dele sobre a cultura digital, o que aconteceu, por exemplo, quando descobriram a radioatividade. A radioatividade que permite, por exemplo, a gente fazer o raio-x. Quando teve a descoberta da radioatividade, a empolgação foi tamanha com aquela tecnologia que os dentistas começaram a queimar a ponta dos dedos, manipulando, sem cuidado nenhum, o raio-x dos seus pacientes. Aliás, elementos radioativos eram ofertados como cura para várias doenças. As pessoas tomavam líquidos e elementos radioativos. Foi preciso mais que uma década observando que, espera aí, a radioatividade é uma descoberta muito boa, mas, olha aqui, olha esse dedo queimado, olha esse câncer aparecendo, olha essa doença aparecendo aqui, olha esse outro problema de saúde. Então, foi preciso uma certa passagem temporal para que a gente conhecesse a regulamentação que a gente conhece hoje, para quem quer se beneficiar, não é, da incrível descoberta da radioatividade e suas aplicações. Por que estou dizendo isso? Porque é o mesmo que se passa com a nossa inovação de hoje. Nós ainda não somos capazes de avaliar a sua extensão, mas a gente começa a perceber um dedinho queimando aqui, a gente começa a perceber um desenvolvimento sendo prejudicado ali, a gente começa a perceber muitas e muitas coisas. Eu não sei se vocês conhecem um livro que eu gosto muito, chamado Nação Dopamina. E a psiquiatra autora desse livro, ela é enfática em fazer uma leitura do uso dos aplicativos e, enfim, da aparelhagem, dos gadgets da era digital. Ela fala, é uma droga. Talvez seja uma das leituras mais radicais que a gente tem, né? Mas ela diz, por que é uma droga? Porque ela
obedece à regra dos 3 Cs, com que a psiquiatria pode definir um comportamento viciante, seja ele qual for. Então, segundo ela, todo vício, mediamente, responde a 3 Cs. Um é o controle. A pessoa não sabe quando parar, ela não tem controle, não sabe quando parar. O outro é a compulsão, que é, quando não estou consumindo, me sinto muito mal e impelido a querer consumir mais. E a terceira são as consequências. Existem coisas desastrosas, não é, a partir daquele comportamento. Então, a gente pode pensar isso, por exemplo, para o vício da cocaína. É viciado em cocaína aquele que, quando usa, não sabe a hora de parar. Que, quando não usa, sente compulsão e quer usar. E que, na sua vida, começa a experimentar consequências. E nós não podemos pensar o mesmo, por exemplo, sobre o uso de tela. E eu não estou falando só das crianças. Porque isso atinge os adultos e, muitas vezes, nas nossas casas, as crianças têm que disputar a atenção dos pais com uma tela de celular, por exemplo. Uma tela de TV. Né? Onde a pessoa não sabe que horas parar, se sente incomodada quando não está usando, e aquilo traz consequências para a vida familiar, para o desenvolvimento pessoal, para a vida social, né, daquele indivíduo. Então, de um lado, esse fascínio que as telas exercem sobre nós. Porque, afinal de contas, se tem uma coisa que souberam fazer direitinho, é a programação desse algoritmo para aparecer o cachorro mais fofinho, a receita de bolo mais gostosa, o barulhinho mais nhac, 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 né? Tem umas coisinhas que assim fica... E é viciante tudo isso, e, sobretudo, para uma criança, aquela que faz parte do desenvolvimento da vida dela, se encantar com o mundo, se achar num mundo de fantasia, não tem fascínio igual. Não é? O que é galinha pintadinha perto de uma tela que eu posso pôr a mão, apertar, ter retorno? De um lado, ainda, essa expressão que é muito usada entre os psicanalistas, o tamponamento. Criança vai dar birra, celular. Criança vai dar problema, celular. Criança, celular. É um sossego, né? É uma paz. A tela como solução. Né? De um lado, tudo isso. Agora, de outro, porque analisando esse mundo, nós, enquanto psicanalistas, gostaríamos de continuar propondo que a fantasia é importante, sim, o momento lúdico é importante, sim, o tempo de tela, né, um certo tempo de tela para conhecer o mundo em que as crianças nascem hoje é importante, sim, mas também é muito importante o confronto, o encontro com a realidade, o encontro com o não, o encontro com o limite. Então, do outro lado, um princípio de realidade. Você quer, mas não vai ser o tempo todo. Você pode, mas não é sempre que você quer. Eu me lembro dessa cena, há 2 anos atrás, foi aí que eu comecei a procurar a Jane, nós precisamos falar sobre isso, de chegar na garagem da casa dos meus pais e ver um dos pequenos, vi um fofinho, uma coisinha lindinha, assim, né? Do alto dos seus 3 anos. Vi em minha direção, e eu, bobinho, achando que era para me dar um abraço de saudade, né? E dizia assim, celular, celular, celular. E quando eu senti o que era, porque já tinha uma mão assim, lá trombadinha no meu bolso, né? Para levar, pegar o meu celular, porque o celular estava proibido em casa, e eu disse um não. Eu nunca vou me esquecer o olhar selvagem, não estou exagerando, com que eu fui assim desdenhado, como quem diz assim. Por quê?
Porque quando a gente está na nossa bolha narcísica, a bolha infantil, que a gente aprende que a gente ocupa um lugar especial na vida do outro, que a gente aprende que a gente ocupa um lugar especial no seio materno, que a gente entende que todos aqueles elogios eram para nós, nós começamos a experimentar uma coisa chamada amor, sim. Mas não é um amor que a gente dá, é um amor que a gente quer receber. Antes da gente começar a dar amor, a gente quer receber amor. E para aquela criança, naquele momento, ser amado era fazer com que o tio, o padrinho, entregasse um celular. Eu confesso que eu me assustei e comecei a refletir sobre o tema, comecei a me pesquisar ali, porque eu falei, pode ser que vai ser isso, um selvagenzinho, porque faltou pouco para rasgar o bolso da minha bermuda naquele dia. Né? Tá curado, tá, gente? Tá educado. Depois de algumas conversas, a gente percebeu que a boa e velha educação funciona. Porque é dela que nós dependemos. De alguém que nos diga não. De alguém que nos diga 15 minutos. De alguém que nos diga aprenda a lidar com os limites. Então, a alteridade, colocar as crianças em contato com esse outro, que vai me questionar, que vai puxar meu cabelo, que vai me chamar de feio, que vai furar a minha bolha narcísica. O quanto é importante esse ver, saber, se visto. Né? Esse encontro com a incompletude da vida humana, mas o outro é muito mais chato do que o meu joguinho do celular. Isso, vai aprender a conviver. Aprende a conviver com a chatice do outro, porque você vai descobrir que você também é chato à sua maneira. Né? Cada um de nós carrega algo de incompletude dentro de si e que não dá para a gente ficar tamponando só, não é, com o fascínio da tela. Então, essa coragem que nós precisamos continuar tendo, essa é uma aposta da psicanálise, não é? Se no desenvolvimento infantil é preciso ajudar as crianças a terem as suas bolhas narcísicas furadas, não é porque o mundo evoluiu que a gente vai deixar de produzir efeitos na vida dos nossos que não sejam efeitos de realidade. A não ser que a gente queira aprender a viver dentro da Matrix. Aí a discussão é outra. Né? Efeitos de realidade são efeitos que provocam crise, que provocam choro, porque não é legal receber um não, mas que provocam aprendizado. E a gente aprende a se colocar nesse mundo e a viver nesse mundo de acordo com um pacto de existe um limite, existe um tempo para cada coisa, existe uma sabedoria em dizer agora fecha e vai viver o mundo lá fora. Né? Então, para nos inspirar a ir buscar, não é, essa coragem de muitas vezes dizer assim, não, eu não vou compactuar. Você vai ficar me olhando aí com essa cara de monstrinho mesmo, mas o meu celular você não vai ter. Está combinado aqui em casa, não vai ter, não é? Vovô e vovó, então, é um negócio que sofre. Né? Porque papai e mamãe, nos dias atuais, dizem assim, ó, é para ficar com ele e não é para dar tela. Aí vai papai e mamãe trabalhar, viajar, tem que salvar o casamento, tem um jantarzinho aqui, ali. Eu não sei como é que anda aí nas casas de vocês. Assim, a minha experiência própria é um vovô e vovó assim, full time. Aí tem hora que fala, não deu. A tela teve que entrar na jogada, né? Mas para inspirar vocês, eu queria voltar à nossa infância através de um desenho que fez parte, certamente, ou da infância ou da paternidade de muitos de vocês. O Toy Story, né? Esse clássico, né? Um clássico, em que tem uma cena que eu gosto muito. Vocês lembram a história do Toy Story, né? São brinquedos animadíssimos, tão animados que eles têm vida própria, né? E que ficam ali meio que se escondendo do dono, né? Não pode ver que eles são vivos, os brinquedos, porque, na verdade, eles escondem algo sobre si mesmos. E nesse caso aqui, é a cena do Buzz, do astronauta. Né?
A vida já tinha tentado furar a bolinha narcísica dele faz tempo. Nessa cena, vocês vão perceber, tem uma hora que o cowboy fala com ele assim, você é brinquedo, cara, acorda. Mas ele jura de pé junto que ele é um astronauta de verdade e que ele está só com um problema no comunicador dele. A frota estelar vai entrar em contato com ele e ele vai salvar o mundo, vai sair nas suas missões, etc. e tal. Pois bem, esse é o Buzz que acredita ser um astronauta de verdade. Essa é a cena em que ele descobre que ele não é um astronauta e que ele é um brinquedo. Eu diria uma cena triste. Eu acho que nós estamos precisando dela no momento. O sobrevivente! Onde fica a base, rebelde? Fale! Estou vendo que é determinado. Bom, temos meios de fazê-lo falar. Onde estão seus amigos rebeldes? O lanche está pronto. Legal! Ah! Tudo bem? Estou orgulhoso, xerife. Um homem mais fraco teria falado sobre tortura. Eu espero que isso não seja permanente. Nada ainda do Comando Estelar. Não estamos tão longe do espaço morto. A porta está aberta, estamos livres! Woody, não sabemos o que é lá fora. Eu vou lhe dizer o quê? Eles vão nos devorar, Buzz! Faça algo rápido! Proteja os olhos! Não funciona. Eu recarreguei antes de partir. Devia funcionar por uma hora. Porta, você é um brinquedo! Use seus golpes de karatê! Vou embora. Como é que faz isso? Eu adorei. Sai! Vai atrás, vai! Vai atrás! Woody, para! Desculpe, pessoal, mas o jantar foi cancelado. Eu quero minha casa! Eu quero minha casa! Eu quero minha casa! Outra proeza dessa cowboy vai nos matar. Não me diga o que fazer. Shhh. Isso mesmo, parceiro! Temos que fazer esse trem andar! Separa! Chamando Buzz Lightyear. Responda, Buzz Lightyear. Aqui é o Comando Estelar. Buzz Comando Lightyear, Estelar? está ouvindo? Buzz Lightyear respondendo. Ouça alto e claro. Buzz Lightyear, o planeta Terra precisa de sua ajuda. A caminho. Buzz Lightyear, o maior super-herói do mundo. E agora o melhor brinquedo do mundo. Buzz tem tudo. Comunicador de pulso. Chamando Buzz Lightyear. Golpes de karatê. Demais. Enchilente pulsante. Inspiração total. Simulador de voz com várias frases. Há uma missão secreta no espaço não mapeado. Vamos lá! Missão secreta no espaço não mapeado. E o melhor de tudo, asas espaciais de alta pressão. Ao infinito e além. Não é um brinquedo que voa. Compre seu Buzz Lightyear com movimento e salve uma galáxia próxima a você. Buzz Lightyear! À venda nas melhores lojas de brinquedos da sua cidade. Bem, amigos, estamos de volta ao campeonato de boliche de Point Richmond. Uma nave espacial navegando voo no espaço sideral. Meu sonho se desmanchou. Descobri agora quem eu sou. Eu vim em paz. Você é um brinquedo, você não voa. Voar eu não vou nunca mais. O que a gente percebe? E se de uma maneira inversa, nós que hoje estamos refletindo sobre habilidades emocionais, se de uma maneira inversa a gente se propusesse
a não tentar impedir momentos de crise como esse, de descoberta da verdade. Digo de uma maneira inversa, porque no desenho ele olha para uma tela de televisão e descobre uma verdade sobre si, ele é um brinquedo. E é doloroso descobrir que ele não era tudo aquilo que ele pensava ser, ele era só um brinquedo. Mas quem segue o desenho percebe que há uma mudança, né? Um momento crucial no processo de aceitação do Buzz é quando ele percebe que ser o que é não diminui sua capacidade de fazer a diferença na vida de alguém. Essa realização marca o ponto de virada para o Buzz, levando a abraçar sua natureza e a se tornar um membro valioso da comunidade de brinquedos do Andy. Então, a título de conclusão, se nós queremos pensar em habilidades socioemocionais, eu penso que a aposta que a psicanálise, que o convite que a psicanálise tem a nos fazer é não evitar a crise. Não evitar esse momento em que a gente precisa confrontar fantasia com realidade. Não evitar entregar para cada filho, para cada criança, para cada adolescente, para cada pessoa, essa parcela de verdade da qual o mundo virtual tenta nos alienar o tempo todo. Essa parcela de que a nossa vida é feita de incompletude. A nossa vida é feita de impossibilidades. A nossa vida, que pode ser muito feliz, muito realizada, muito bacana, ela comporta um pequeno elemento que só uma crise é capaz de nos revelar, chamado o impossível. Você pode muito, você só não pode tudo. Em outras palavras, no lugar de educar para contos de fadas, quem sabe a gente não educa para conto de falhas. O conto de falhas da vida humana. É assim, no lugar de felizes para sempre, a gente cria pessoas capazes de lidar com a própria incompletude, lidar com a diferença e incompletude do outro e buscar ser felizes para frente. Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou sentar aqui e vou te chamar. Tá bom.